Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Olha só, no verão a incidência de raios ultravioletas, né, os mais perigosos para a pele, essa incidência acaba aumentando, viu? Então fica aí o alerta, e é justamente nessa época do ano que muita gente acaba se expondo mais ainda ao sol. Aqui no Brasil são registrados 180 mil novos casos de câncer de pele todos os anos. Está cada vez mais quente e a gente sente na pele, literalmente. O aquecimento global é uma realidade. Os últimos 4 anos foram os mais quentes já registrados, segundo o relatório da ONU. E com mais exposição aos raios ultravioletas, cresce também o risco do câncer de pele. A gente está entrando cada vez mais em épocas mais quentes, né? A gente tem uma impressão de um aquecimento global e as pessoas ainda se expondo de forma inconsciente ao sol, né? O sol é um elemento que é essencial à vida, é benéfico a diversas situações, mas a gente deve saber usá-lo com moderação. Mesmo assim, os cuidados ainda são negligenciados. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que só 23% das pessoas usam protetor solar da forma recomendada. De acordo com a mesma pesquisa, 6 milhões de brasileiros não usam nada na exposição ao sol. O filtro solar ele é fundamental, ele é um grande aliado, só que ele não é o único. O importante é a pessoa também ter educação. Saber, conhecer os riscos do exagero para o sol, evitar aqueles momentos de pico. O câncer de pele é o mais registrado no país. A cada ano são 180 mil novos casos. Existem mais de 20 tipos diferentes da doença, mas alguns sintomas são comuns. Se você tiver uma pessoa que tem uma feridinha que não cicatriza, uma lesão, às vezes pode ser cor da pele, pode ser uma lesão mais enegrecida. Essa lesão que não cicatriza, ela sugere muito um câncer da pele. O diagnóstico precoce também evita marcas permanentes, como cicatrizes e até perdas de partes do corpo. Uma cirurgia relativamente simples, muitas vezes, já é suficiente para remover o tumor e curar o câncer. Geralmente, a maioria das lesões, quando o paciente consegue chegar no estágio inicial da doença, a gente consegue trocar, praticamente a gente resseca a lesão e fica uma cicatriz bem discreta. Essa é a importância do diagnóstico precoce. Quando o paciente já espera para procurar o atendimento médico e chega nos estágios mais avançados, a gente não consegue fazer uma ressecção pequena, a gente acaba sendo obrigado a fazer ressecções maiores e pode deixar sequelas nos pacientes. O Adonias fica muito exposto ao sol e nem sempre toma os devidos cuidados. Agora a gente mora no sítio, né? Aí lá eu fico muito exposto ao sol. Sempre desde criança eu fiquei. A esposa dele, Edmir, é mais cuidadosa. Sabe que a exposição excessiva ao sol tem seus riscos. A gente deve estar se cuidando, né? E é uma das doenças que a gente está vendo que está prevalecendo muito sobre o povo. E no posto de saúde está muito difícil. Acho que tem quase 2 anos que eu tenho um pedido no posto de saúde para que o dermatologista nos atenda e não está tendo vaga. Os dois vieram fazer um exame de prevenção no Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Horizonte. O ambulatório é referência no atendimento oncológico pelo SUS. Para esse médico, seria ideal que todas as pessoas pudessem ir regularmente ao dermatologista. Se a pessoa tiver uma acessibilidade ao dermatologista, sempre procurar. Porque o câncer da pele, o melhor tratamento é seu diagnóstico precoce. E a dica mais importante, nesse calorão, nesse verão, no solão quente, é sempre passar aí o protetor de pele para evitar a exposição ao sol. Quando você for sair ao sol, passa aí o protetor de pele, tá combinado? E olha só, a nanotecnologia, né, como aliada da saúde, um estudo desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, né, em parceria com o INCA, desenvolve um dispositivo que pode ajudar no tratamento contra o câncer. Veja aí. Uma partícula 1 milhão de vezes menor do que um grão de areia pode ser uma ferramenta poderosa contra o câncer. O dispositivo, usado no transporte de medicamentos, foi desenvolvido por 11 pesquisadores durante o trabalho de doutorado desta aluna da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Um dispositivo que pudesse agir como uma terapia-alvo, para poder diminuir os efeitos adversos dos fármacos que já são utilizados hoje, né, atualmente nos tratamentos para o câncer.
Cada nanopartícula tem em média 30 canais que servem como uma espécie de recipiente para abrigar o remédio contra o câncer. A ideia do grupo foi desenvolver uma tampa para esse dispositivo, fazendo com que o remédio só fosse liberado nas células tumorais e não atingisse as sadias, como acontece nos tratamentos de quimioterapia. Nós sabemos que o pH das células de câncer ele está entre 4,5 e 5,5. Então, nós projetamos esse reservatório, esse dispositivo, de maneira que a tampa ela só se abrisse para liberar o fármaco quando ela encontrasse essas condições, esse meio, ou seja, esse pH de 4,5 e 5,5. Os pesquisadores testaram o nanorecipiente em células de câncer de mama e comprovaram a morte de 92% delas. Já o remédio puro, sem o dispositivo, só eliminou 70% dos tumores. O trabalho foi publicado numa tradicional revista científica britânica. Uma vez que ele não apresenta toxicidade para células sadias, aí nós então pretendemos utilizar os camundongos imunodeficientes para fazer os testes em vivo, né, com animais. Então, de todos os sistemas que a gente já estudou, que eu já publiquei com o meu grupo, esse de fato foi o que deu o melhor resultado. Isso então que nos deixou bastante animados. E olha só, os gastos com a saúde particular no Brasil são maiores que os investimentos em saúde pública. Nas 3 esferas aí do governo, e esses números estão em uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE. Os dados do Conta Satélite Saúde do IBGE mostram que em 2017 as despesas com bens e serviços de saúde chegaram a pouco mais de 608 bilhões de reais, que representaram 9,2% do Produto Interno Bruto do Brasil naquele ano. Desse total, os governos investiram quase 254 bilhões de reais e a população gastou cerca de 354 bilhões em serviços privados. A principal despesa ficou relacionada com os planos de saúde e médicos particulares, que receberam 231 bilhões de reais. Já os governos investiram aproximadamente 201 bilhões de reais diretamente em hospitais e postos de saúde. O Conta Satélite Saúde faz um raio-x dos investimentos públicos e privados no setor e serve para o governo planejar as políticas públicas para os próximos anos. A ideia é subsidiar os gestores, pesquisadores e os políticos, na hora de formular as políticas públicas com base em como a saúde funciona na economia, qual é o desempenho dela. E olha só essa história, uma fundação alemã quer suspender a pensão paga às vítimas da talidomida aqui no Brasil. Recentemente, uma carta em alemão foi enviada a brasileiros informando a suspensão aí desse pagamento, desse benefício. O remédio, receitado a gestantes nas décadas de 1950 e 60, causou deformações nos fetos. 58 pessoas recebem o benefício hoje aqui no país. A angústia começou há algumas semanas quando Luiz Carlos recebeu esta carta em alemão. Era um aviso de que ele pode perder a indenização destinada às vítimas da talidomida. Meu sistema emocional, depois disso, ficou em frangalhos, Não consigo pensar em outra coisa a não ser isso, que eu já ganho essa pensão há 43 anos, a minha vida está estruturada em cima desse dinheiro. E agora, de repente, perder tudo isso, eu sinceramente não sei como é que eu vou conseguir me readaptar a um valor bem menor. O engenheiro nasceu com uma síndrome causada por um medicamento lançado nos anos 50 pela empresa alemã Grünenthal. O remédio chegou ao Brasil com o nome Cialis e foi amplamente divulgado como calmante sem efeitos colaterais, indicado também contra os enjoos típicos da gravidez. A minha mãe tomou o Cialis nos primeiros meses de gestação, então eu nasci com focomelia escapular dos membros superiores, que é o encurtamento dos membros superiores. O mesmo aconteceu com Maria da Graça e Tina. Eu imagino a dor de um pai e de uma mãe de receberem essa surpresa, e saberem que o filho teria dali para frente uma dificuldade grande para enfrentar. O dia a dia é bem difícil, complicado, a gente precisa sempre de muita ajuda. Eu recebo ajuda do meu marido, que me trata de mim, teve que parar de trabalhar para me cuidar. Então, tem coisas simples, como cortar um bife, uma faca, e ir ao banheiro, precisa de ajuda.
Fora as dores que eu tenho muitas dores no corpo todo. Décadas depois, um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica voltou às páginas dos jornais na Alemanha. A ameaça de suspender as pensões no Brasil ganhou destaque por aqui. A fundação alemã, criada para ajudar e indenizar as vítimas, alega que o Cidalis era fabricado e comercializado por uma empresa brasileira e que, por isso, não cabe a ela fazer a reparação. Uma das vítimas tinha até a caixinha do remédio com a bula dentro, anúncios de jornais, o próprio projeto, aquele que deu origem a essa fundação, ali está escrito o nome Cidalis como remédio da fundação. Christian representa um grupo de mais de 20 brasileiros que pretende entrar na justiça para evitar o corte da pensão. 58 vítimas no Brasil recebem indenizações da entidade alemã. É uma pensão vitalícia, nos acompanharia, como eu disse, para o resto das nossas vidas. E, de repente, depois de 40 anos, vem esse baque, essa surpresa, não tem como qualificar o que acontece, no mínimo injustiça. A talidomida fez 2.500 vítimas só na Alemanha e outras 10.000 pelo mundo. As primeiras provas científicas contra o remédio foram apresentadas na cidade de Hamburgo, no norte do país. Um médico desta universidade constatou que todas as mães que tiveram bebês com má formação haviam tomado a talidomida. A droga chegou a ser banida na década de 60, mas voltou ao mercado por apresentar efeitos positivos em pacientes com hanseníase, câncer de medula óssea e doenças do sistema imunológico. 9 executivos da Grünenthal foram acusados no processo, mas no final não houve sentença. Apenas um acordo extrajudicial para o pagamento de pensões vitalícias às vítimas. Tudo está ao nosso lado, eu realmente não entendo qual é a ideia, a intenção da fundação em causar esse transtorno todo. Porque eles acham que vão economizar, mas acho que no fundo eles só vão gastar mais. Que depois vão ter todos os pedidos de indenizações por danos materiais e morais da nossa parte. Em nota, a Fundação Contergan lamentou o estresse e a preocupação causados aos beneficiários. Informou que cada caso será analisado individualmente e que os pagamentos serão mantidos até a conclusão do processo. Enquanto isso, fica o medo e a incerteza para quem já enfrenta tantos desafios. Me tiraram a condição de muitas coisas, então eles têm que me possibilitar um resgate de outras, porque não é possível que tu simplesmente retire e deixe no vão, assim, no limbo, né? Tu tem que ter uma compensação. E daqui a pouco tem os destaques policiais e também o mega sorteio da Ricardo Calçados com 3 prêmios de um salário mínimo. Eu volto já.